Boa tarde. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o protocolo do atendimento à vítima de violência sexual e exposição sexual. É um tema que está sendo bastante discutido e é muito importante que a gente preste esse atendimento da forma adequada, de forma que a gente não perca tempo e deixe de ter a chance de proteger a pessoa, tanto que se expõe a vítima de violência sexual e na exposição sexual. Eu vou iniciar falando com relação às pessoas vítimas da violência sexual, né? E eu baseei no protocolo que já existe do Ministério da Saúde para a gente nortear as ações que a gente deve ter. Nós temos, na parte de legislação, uma série de leis que falam a respeito do atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual. A outra portaria que redefine o funcionamento da atenção básica às pessoas em situação de violência sexual no SUS, porque muitas vezes gera uma dúvida de quem deve atender. Então, todas essas leis e portarias, elas são norteando, porque esse primeiro atendimento deve ser dado em todas as unidades do SUS. A outra portaria que inclui atendimento multiprofissional para atenção integral às pessoas em situação de violência sexual e todos os atributos da tabela do SUS, né, dos procedimentos. E uma portaria de fevereiro de 2016 que definiu a lista de notificação compulsória de agravos e aí incluiu a violência doméstica e outras violências e a violência sexual e tentativa de homicídio, de suicídio. Então, no atendimento da vítima de violência sexual, é uma pessoa que já está extremamente fragilizada e muitas vezes já chega com medo, às vezes a pessoa que sofreu a violência está próxima a quem violentou, né? Então a gente tem que garantir o sigilo nesse atendimento, porque é uma dúvida que muitas vezes a pessoa tem, se aquele atendimento outras pessoas vão estar sabendo. Então, a gente já sabe que na unidade de saúde tem que ter esse sigilo em qualquer tipo de atendimento. No caso da violência sexual, é pior ainda. A gente precisa de uma rede integrada, então tem que trabalhar numa forma de rede mesmo. Muitas vezes a própria equipe de saúde precisa de um suporte, porque a gente acaba lidando com situações que são extremamente delicadas e a gente precisa de um suporte. A questão de humanização, que é básico para qualquer tipo de atendimento, qualquer situação, o que dirá numa vítima de violência sexual. Avaliar os riscos, né? Se essa pessoa tem algum risco de ter pego alguma infecção sexualmente transmissível, tem um risco de gravidez, ou qual o tipo de risco, e quais os encaminhamentos que a gente vai dar a partir daí. Essa intervenção, ela deve ser multiprofissional, interdisciplinar e interinstitucional. Eu costumo dizer que a gente precisa sempre da ajuda dos universitários, então sempre a gente deve agregar pessoas que possam nos ajudar nesse atendimento. Então, identificar também todos os serviços que possam contribuir nessa assistência. Então, a Delegacia da Mulher e da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar, os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, CRAS, CREA, o Instituto Médico Legal, o Ministério Público, instituições de casa-abrigo, grupo de mulheres, creche, qualquer instituição que possa, de alguma forma, ajudar a proteger essa pessoa, essa vítima de violência. E, após uma violência, a gente tem que pensar em duas situações, além da questão emocional, de fragilidade que essa pessoa tem, que a gente precisa passar é necessário, né, que a gente oriente passar por um profissional, um psicólogo, uma assistência especializada, mas naquele momento a gente precisa de agir com rapidez, com relação à anticoncepção de emergência e profilaxia das infecções sexualmente transmissíveis. Então, entre elas, né, as principais são sífilis, que por sinal a gente está numa situação de sífilis no Brasil, que a gente aumentou muito, né, a gonorreia, clamídia, tricomoníase, HIV e hepatite B.
Grande parte desses crimes sexuais acontece durante a fase reprodutiva da mulher. O risco de gravidez seria de 0,5% a 5%. A gente tem também crimes com meninos, com homens, mas a grande maioria é com mulher em fase reprodutiva. E é um risco que não é tão pequeno assim, quando a gente considera de 0,5% a 5%, para aquela pessoa engravidar numa situação tão grave, é uma situação que a gente tem que agir, é uma urgência mesmo, uma emergência. E ela pode ser, muitas vezes, evitada com a anticoncepção de emergência. Então, a gente vai prescrever em todas as mulheres e adolescentes expostas a essa gravidez, mas se a mulher está tomando regularmente contraceptivo, não esqueceu de tomar, ou usa uma forma injetável, ou seja, qualquer forma que ela esteja usando de uma forma regular, não é necessário fazer anticoncepção de emergência. O mecanismo de ação é importante ressaltar, porque gera muita dúvida de como que é essa ação, se não estaria provocando um aborto. Então, vai depender da fase do ciclo menstrual. Então, se for naquela fase inicial, antes de acontecer a ovulação, ela vai alterar o desenvolvimento do folículos, vai impedir essa ovulação ou vai retardar por vários dias. Ou seja, essa mulher não vai ovular, o contraceptivo de emergência, né, utilizado vai retardar ou impedir essa ovulação, de forma que a mulher não engravide. Se for usada já na segunda fase, que é após a ovulação, ela vai modificar o muco cervical. Esse muco vai ficar espesso, dificultando ou impedindo o espermatozoide ele migrar no trato genital feminino até as trompas em direção ao óvulo. Então, não existe nenhum indicador que vai ter efeito após a fecundação, né, que altere endométrio ou vai impedir a nidação, a implantação do óvulo já fecundado ali. Então, não existe esse efeito abortivo com o uso. O esquema de administração é o mais precoce possível, preferencialmente nas primeiras horas, até 72 horas é o ideal. Quanto mais precoce, melhor é a resposta. Então, os métodos que a gente tem de anticoncepção de emergência, você tem o de primeira escolha, que é o levonorgestrel, que a dose pode ser 0,75, são 2 comprimidos de dose única, ou 1,5, né, que tem um comprimido de 1,5, que é um comprimido dose única. A gente não recomenda usar um comprimido de 0,75 e daí 12 horas usar o segundo, porque pode haver náusea, vômito e você não garante que ela vai tomar da forma correta. E tem a segunda escolha, que seria com os contraceptivos, né? Tem anticoncepcionais com etileno estradiol ou levonorgestrel, né? Nessa dosagem de 0,05 e 0,25, que seriam 2 comprimidos a cada 12 horas. Então, 2 de manhã, por exemplo, 2 à noite, 2 a cada 12 horas e acabou. Ou então, uma dosagem que seria menor, que seria o etileno estradiol 0,03 com 0,15 de levonorgestrel, que seriam 4 comprimidos a cada 12 horas. Então, seriam 4 comprimidos de 12 em 12 horas, que teriam um efeito também, que normalmente pode dar náusea, bastante náusea, né, que são justamente o efeito secundário, náuseas, 40% a 50% do caso, e vômitos. Tem que considerar também o efeito emocional que a mulher está vivendo naquele momento. Então, para minimizar esses efeitos, né, a gente pode usar algum antiemético. E efeito menos frequente é dor de cabeça, né, cefaleia, mastalgia, vertigem, mas que depois de 24 horas ela melhora. Agora, caso a mulher tiver vômito, ela tomar, daí 1 ou 2 horas após a administração, ela tiver vômito, pode repetir a dose. Se ocorrer de novo esse vômito, dentro dessas 1 a 2 horas, por exemplo, você pode fazer a contracepção por via vaginal, na mesma dosagem. A mesma orientação é para a mulher que estiver inconsciente ou, de alguma forma, ela não puder utilizar a via oral. Então, pode-se utilizar a via vaginal.
A eficácia, né, é de 75% a 80%. Quanto mais precoce, melhor a eficácia. E por isso que pode variar de acordo com o número de horas ocorrido entre a violência e a administração. Com relação às infecções sexualmente transmissíveis não virais, elas podem implicar graves consequências físicas e emocionais. Então, vai variar o tipo de violência sofrida. Então, se for uma violência anal, o traumatismo costuma ser maior do que o vaginal. O oral costuma ser menor do que o vaginal. Então, o tipo de violência vai também aumentar ou reduzir essa prevalência. O número de agressores. Lógico, quanto maior o número de agressores, essa pessoa está se expondo mais. Então, a prevalência pode aumentar de acordo com o número de agressores. Tempo de exposição, se for uma única violência, ou se for várias violências, ou de repente é uma situação que é crônica. Então, isso vai variar também. Ocorrência de traumatismos genitais. Quanto maior o número de traumatismo, maior o risco de se adquirir uma IST. Idade e susceptibilidade da mulher. Então, crianças, geralmente você tem mais traumatismo, assim como uma pessoa que está na terceira idade, uma pessoa que está no climatério pós-menopausal, que você tem uma vagina mais fina, que você vai ter mais traumatismo. O ímen também, se você romper o ímen ali na hora, você aumenta a chance. E se essa mulher tiver alguma outra IST, aumenta a chance dela pegar uma segunda IST desse agressor, porque a barreira de proteção você quebra, né? Então, os estudos têm mostrado que após a violência sexual, de 16% a 58% das mulheres adquirem pelo menos uma IST. Então, é alta essa prevalência. E como que a gente faz? Então, para você evitar a intolerância gástrica e a baixa adesão, a gente orienta a administrar antibiótico preferencialmente pela via parenteral. Você garante que aquele antibiótico está sendo administrado da dose correta. Com relação à tricomoníase, ela não tem muito impacto, né? E o metronidazol que a gente utiliza, você tem interação medicamentosa. Então, normalmente, a gente deixa essa administração para depois. A gente age inicialmente com contracepção de emergência, prevenção de outras, né, profilaxia de outras ISTs, e deixa para um segundo momento a profilaxia da tricomoníase. Caso seja feita opção por medicação oral, a gente orienta em no máximo 2 semanas após a violência utilizar, né, para poder fazer a profilaxia da forma correta. O esquema recomendado para mulheres adultas e adolescentes é a penicilina benzatina, ceftriaxona e azitromicina. Então, para sífilis seria penicilina benzatina. A gonorreia, ciprofloxacino, aqui no Espírito Santo, a nossa primeira opção é cipro, mas alguns estados, a ceftriaxona é a primeira opção, e no caso de gestantes, a gente não pode usar ciprofloxacina, é exclusivamente a ceftriaxona. Para clamídia, a azitromicina, e a tricomoníase e o metronidazol, que no caso de gestação, a gente evita durante o primeiro trimestre de gestação. Então, o esquema posológico é esse daqui, aqui é do manual. Então, aqui está falando DST ainda. A gente está mudando a nomenclatura para IST, né, de infecções sexualmente transmissíveis. Para adolescentes com mais de 45 quilos, não gestantes e adultos. Então, aqui poderia ser para gestante também. Penicilina benzatina, a dose total de 2.400.000, ou seja, são 2 ampolas de 1.200.000 em cada nádega, dose única, né? É 1.200 em cada nádega. Ceftriaxona 250 miligramas, dose única também. No caso, existe a ceftriaxona também EV, então independe se é intramuscular ou endovenoso. E a azitromicina, 1 grama, 2 comprimidos, no dose total, né, de 500 miligramas, via oral. Então, esse esquema, ele pode ser utilizado para gestante também, porque aqui a gente colocou a ceftriaxona. Com relação à criança, elas têm uma maior vulnerabilidade às ISTs.
E quando se atende uma criança com qualquer tipo de IST, isso pode ser o primeiro sinal de um abuso sexual. Não é pouco frequente pegar criança com condiloma, por exemplo, genital. Então, a gente precisa de pesquisar mais a fundo se essa criança não está sofrendo abuso dentro de casa. Então, são frequentes tipos de abuso, né? Nem sempre com penetração. Se não houve penetração, seja ela vaginal, oral ou anal, não exponha em contato com o contaminante ou do agressor, aí a profilaxia, de repente, não precisa fazer. Porém, a gente precisa interromper a violência. Uma criança com qualquer situação que a gente suspeita de abuso sexual, a gente precisa interromper esse ciclo e proteger essa criança. E o esquema para profilaxia das ISTs não virais em criança é o mesmo esquema para a mulher adulta, que é a gestante, no caso, que aqui é a ceftriaxona. Então, a penicilina benzatina com ceftriaxona e azitromicina. No caso, quinolona é contraindicada em criança e adolescentes e gestantes, né? No caso, adolescentes com menos de 45 quilos, a gente não usa quinolona. Então, aqui é o esquema para gestantes, crianças e adolescentes com menos de 45 quilos. Né? Aqui, a penicilina benzatina para sífilis, 50 mil unidades por quilo, dose, né? E a dose máxima é 2.400.000, assim como o adulto. A ceftriaxona, 125, né, que seria 1 ml, 125 miligramas, e a azitromicina também vai depender, por quilo dose, 20 miligramas por quilo, sendo dose máxima 1 grama de dose única. Aqui é um resuminho. Então, o que fazer, né, de profilaxia após uma violência sexual para adulto aqui, né, mulher adulta, né, porque aqui incluiu a anticoncepção de emergência. Então, seria o levonorgestrel, 1,5 miligramas dose única, mais a penicilina benzatina para sífilis, 2,4 milhões unidades dose única, né, intramuscular. Aqui a cipro, seria para não gestante, ciprofloxacina 500 miligramas, ou ceftriaxona no caso de gestante, ou se for não gestante, se tiver disponível ceftriaxona, 250 miligramas, dose única. A azitromicina, 1 grama, dose única. O metronidazol, que a gente pode deixar para um segundo momento, já que a gente está lidando com tanta droga, efeito colateral e tudo mais, então deixar esse metronidazol para um segundo momento, que seria 2 gramas, dose única, e no caso de gestante, lembrar que não pode ser utilizada no primeiro trimestre de gestação. E a terapia antirretroviral durante 28 dias, isso eu vou falar mais adiante. E com relação à hepatite B, a gente precisa verificar a situação vacinal. Se é uma pessoa que não foi vacinada, fazer a vacinação. Se for a pessoa não vacinada, mas o agressor é uma pessoa altamente vulnerável, de repente precisa fazer também imunoglobulina. Se é uma pessoa que iniciou a vacinação, não terminou, terminar essa vacinação. Se for uma pessoa, sabidamente o agressor tem hepatite B e a pessoa violentada é anti-HBs negativo, você precisa da imunoglobulina também. Então, com relação à hepatite B, é um outro momento que vai ter uma aula mais adiante, que tem que ser avaliada a situação para saber se vai ser necessária a imunoglobulina, a vacinação ou os dois. Lembrar que é necessário a notificação, então é uma ficha que precisa ser notificado, isso é para poder nortear a vigilância epidemiológica, saber onde que precisa atuar mais, a gente precisa notificar mais, porque a gente sabe que existe uma subnotificação no caso de violência. No Espírito Santo, com relação à violência sexual, isso daqui é de acordo com faixa etária e sexo. Então, de 0 a 9 anos, né, de 10
Ó, de 0 a 9 anos, de 10 a 14 anos, 15 a 19, 20 a 39, 40 a 59, 60 anos ou mais, e o sexo feminino ou masculino. Então, a gente vê que aqui, ó, de 20 a 39 anos, as mulheres é o que a gente mais tem, e de 10 a 14 anos, também o sexo feminino. E de 0 a 9 anos, também o sexo feminino. Então, a gente vê que a violência sexual é o tipo de violência que é muito frequente. E esses dados a gente ainda acredita que sejam ainda maiores por causa da subnotificação. Com relação à violência sexual com crianças e adolescentes, a quimioprofilaxia com antirretroviral está recomendada em todo caso de penetração vaginal e ou anal e oral com ejaculação nas primeiras 72 horas após a violência, mesmo que o agressor seja desconhecido. Então, pela alta vulnerabilidade da criança, a quimioprofilaxia a gente sempre recomenda. Com relação à profilaxia pós-exposição sexual, que é a PEP, né, e agora o Ministério da Saúde está lançando a PrEP. O que é isso? Também é baseado num protocolo do Ministério da Saúde, é o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para profilaxia antirretroviral pós-exposição de risco à infecção pelo HIV. A gente tem as oportunidades de prevenção. Então, tem a pré-exposição, que é comportamental. Então, a gente tem a questão evitar exposição, evitar múltiplos parceiros, método de barreira. E agora o Ministério da Saúde está lançando a medicação antirretroviral também pré-exposição. Pós-exposição, né, ou durante a exposição, pode ser pré-coito e pós-coito. Então, seria antirretroviral. E atualmente a gente utiliza, por exemplo, casais sorodiscordantes, ou seja, um é soro positivo para HIV, outro é soro negativo. Aquele que é negativo, utilizar a medicação para fins de planejamento familiar, né? Um casal que deseja ter filhos, então isso já é feito. E a PrEP está sendo lançada também pelo Ministério da Saúde para aquelas pessoas que por algum motivo se expõe, mas usa medicamento, em vez de usar, o que não inativa também o uso do preservativo, porque a medicação vai proteger com relação ao HIV, mas as outras doenças, sífilis, as outras doenças todas, a pessoa continua susceptível. Então, tem a PEP, que é a exposição pós-coito, ou seja, estava usando preservativo e o preservativo rompeu, após uma violência sexual, alguma situação que após a relação sexual a pessoa vai se proteger. E o infectado, uma pessoa que já é soro positiva, a gente não vai fazer profilaxia, a gente vai fazer o tratamento, a gente vai tratar com isso, de reduzir a carga viral dessa pessoa, melhorar a situação imunológica dela e também reduzir a transmissão para outras pessoas que caso estejam em contato com essa pessoa. Então, o HIV, ele pode penetrar o epitélio intacto do homem e da mulher. Então, essa barreira de queratina, ela é facilmente transposta. Ele se move, vai se movendo pelo interstício, e ao entrar, um gradiente de entrada, que vai penetrar nas camadas profundas, onde encontra as células-alvo, e o tecido inflamado aumenta o número de células-alvo. Então, quando a gente diz que é um atendimento que tem urgência, é porque se a gente ultrapassar as 72 horas, o vírus ele já penetrou, então não adianta mais tomar medicação. Então, com relação ao aconselhamento, o que a gente deve fazer? Primeira coisa, a gente precisa fornecer orientação com linguagem acessível. Não adianta eu falar com uma linguagem muito rebuscada, com uma pessoa que não vai entender o que eu estou falando. Às vezes já é uma pessoa que já está abalada emocionalmente pelo risco, pela situação que passou. Então, a gente tem que falar de uma forma bem clara, bem acessível, perguntar se essa pessoa está entendendo a necessidade de tomar medicação da forma correta, se é necessário ou não aquela medicação, né? Reconhecer a vulnerabilidade. Às vezes, aparecem pessoas que querem tomar medicação, mas não tem necessidade pelo risco que não aconteceu.
Então, assim, um contato que não envolve risco, então não é necessário, né? A vulnerabilidade individual e social, então isso varia de sexo, de classe social, de situação econômica, financeira, né? Oferecer apoio emocional. Então, às vezes, o que aquela pessoa precisa é conversar sobre o assunto, tirar alguma dúvida, né? Avaliar a capacidade de adesão ao tratamento e medidas de prevenção. Não adianta eu fazer um atendimento, fazer tudo conforme o protocolo, tudo direitinho, mas essa pessoa não entendeu a necessidade da adesão correta, de tomar a medicação de forma correta. Não adianta uma pessoa que tem necessidade de tomar o medicamento se chegou depois de 72 horas. Não adianta ela chegar antes das 72 horas, tomar medicação durante uma semana. São 28 dias. Então, isso tem que ficar muito claro para que a gente tenha sucesso naquela situação. E estabelecer estratégia para fortalecer prática de prevenção. Então, uma pessoa que se expôs a um risco, às vezes ela tem um outro parceiro, uma outra parceira sexual. Então, além de tomar medicação, é necessário também o uso do preservativo, pois caso ela tenha adquirido o vírus ali naquele momento que correu risco, não passar para aquele parceiro ou para aquela parceira, né? E fortalecer com ela também as formas de prevenção. Então, é necessário bater naquela mesma tecla do uso do preservativo, na redução de número de parceiros, da pessoa não se colocar em risco e não colocar em risco também quem está com ela. E com relação ao risco, isso são várias variáveis que a gente vai ver. Primeiro, o tipo de material biológico envolvido. Se é sangue, se é saliva, qual é o tipo? O tipo de exposição. O tempo transcorrido, né? Essa exposição, se foi exposição com a pele, se está íntegro ou não, se foi mucosa ou não, né? O tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento, que vai fazer toda a diferença. A condição sorológica para HIV do indivíduo exposto e do fonte. Então, se a pessoa é exposta, já é soropositiva, a gente não vai fazer profilaxia, vai encaminhar essa pessoa para tratamento, e isso já aconteceu comigo, inclusive, de pessoas que eu atendi, quando faço o teste rápido, a pessoa já era positivo para o HIV e não sabia. E sempre que a gente tiver indivíduo fonte é importante também, porque isso vai nortear se a gente vai usar a medicação ou não. Então, o que vai aumentar a transmissão do vírus após o contato? Carga viral sanguínea detectável. Então, a gente sabe que a pessoa que se expõe, essa carga viral ela aumenta e depois ela diminui, né, mesmo sem o tratamento. Quanto maior a carga sanguínea viral, maior a chance de transmitir o vírus HIV para uma outra pessoa. A carga viral genital elevada, então é proporcional. Se uma pessoa com carga sanguínea detectável, normalmente tem uma carga genital elevada também. Lesões da mucosa, né, alguma ruptura de barreira da pessoa exposta. Então, mesmo que não seja uma IST, por exemplo, uma pessoa que seja com candidíase, que não é considerado nem IST, aquela barreira, você tem uma lesão, você tem mais permeável aquela mucosa, então é mais fácil dessa pessoa adquirir o HIV uma vez em contato com o vírus. Se for uma úlcera, por exemplo, pode aumentar até 18 vezes a chance de adquirir o vírus HIV sem entrar em contato. Presença de sangramento no caso de menstruação. Por exemplo, uma mulher que seja menstruada, que é soropositivo, ela vai colocar mais em risco quem entrar em contato com ela, uma vez em contato com esse fluxo menstrual. E presença de infecção sexualmente transmissível, que pode ser em forma de úlcera, pode ser em forma de algum corrimento. Isso daí vai também vai romper a barreira, né, de proteção. Quais são os materiais com risco de transmissão assim, comprovado? Sangue e qualquer outro material contendo sangue. Sêmen, secreção vaginal e secreção retal.
o que é material potencialmente infectante? Então, esses são os piores, né, com risco efetivo. Os potencialmente infectantes são os líquidos de serosa, líquido peritoneal, pleural, pericárdico, líquido amniótico, líquor articular. E material sem risco de transmissão, suor, lágrima, fezes, urina, secreções nasais. Saliva, de uma forma geral, mas se for saliva em ambiente odontológico, aí já é com risco, porque a saliva misturada com sangue em ambiente odontológico já expõe ao risco de transmissão do HIV. Aí, as recomendações para profilaxia sexual. Então, qual o risco de transmissão de acordo com a exposição? Então, aqui eu vou considerar uma relação heterossexual para poder facilitar. Então, anal receptivo. Então, um homem que está penetrando na mulher, anal, um sexo anal. Então, essa mulher, ela tem um risco de 0,1 a 3% de risco de adquirir o vírus HIV. Na vaginal receptiva, então o sexo vaginal, o homem está penetrando na vagina, de 0,1 a 0,2 de chance dessa mulher adquirir o vírus HIV. Então a gente vê que a anal é a pior de todas. A vaginal insertiva, ou seja, um homem penetrando na vagina da mulher, é 0,03 a 0,09. Então é bem menor a chance do homem do que a chance da mulher. A penetração anal insertiva é 0,06. E o sexo oral receptivo, a pessoa recebeu o sexo oral, e aí de 0 a 0,04 se tiver envolvido a ejaculação, né, no sexo oral. Isso é importante, que depois na frente vai nortear se a gente precisa ou não fazer a profilaxia. O risco é em cada atividade sexual. Então, esse risco aqui é em cada relação. Então, se você for repetida, né, teve uma relação e depois teve uma outra relação, aí aumenta o risco. É de acordo com o número de relações. Com relação à população e à prevalência. Então, numa população geral, a gente tem uma prevalência de 0,6% do HIV. Então, é considerada uma prevalência baixa. Agora, quando é gays e outros homens que fazem sexo com homem, é uma prevalência alta, de 10,5%. Usuários de droga aumenta também, às vezes nem pela droga em si, até, por exemplo, o próprio álcool. O álcool não transmite HIV, mas uma pessoa sob o efeito do álcool tem relação mais desprotegida. Então, você acaba aumentando também a prevalência. E aqui, usuários de droga, mais droga ilícita, mas a gente tem que lembrar que o álcool, embora seja uma droga lícita, ela pode aumentar o risco pela facilidade que a pessoa tem de perder o medo e não se proteger. E profissionais do sexo também seria em torno de 5% de prevalência. E lembrando que na população de 15 a 24 anos de idade é uma prevalência maior também. Então, é uma população que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado e trabalhar mais a questão da prevenção. Aí a recomendação é exatamente o que eu falei, o tipo de exposição. Se for anal receptiva, se é anal ou vaginal insertiva, vaginal receptiva, oral receptiva com ejaculação. E aqui, o parceiro, sabidamente HIV positivo, né? Se for relação anal, recomenda. Se for anal ou vaginal insertiva, a gente recomenda. Vaginal receptiva, recomenda. Oral receptiva com ejaculação, a gente considera. Então, um parceiro sabidamente HIV positivo, a gente normalmente recomenda a profilaxia com a medicação durante 28 dias. Um parceiro de sorologia desconhecida, mas a população de alta prevalência, HSH, profissionais do sexo, usuário de droga, se for na relação anal, a gente recomenda. Se for anal ou vaginal insertiva, vaginal receptiva e oral com ejaculação, a gente considera. E aqui, de menor risco, são parceiros com sorologia desconhecida e população de baixa prevalência. Na anal, a gente considera, e nas outras formas de sexo, a gente não recomenda.
Isso tem que ser muito bem conversado, porque às vezes uma pessoa chega até você com uma situação, e quando a gente vai conversando mais, a pessoa vai perdendo o medo, vai perdendo a vergonha de falar, de repente transforma uma situação que não era para utilizar a profilaxia, passa a ser utilizada. Então, às vezes, a pessoa fica envergonhada, por isso que é muito importante esse contato, a pessoa se sentir segura, a gente ter uma linguagem clara para mostrar a necessidade das informações da forma correta. Com relação à PEP, então é recomendada em violência sexual com penetração vaginal ou anal desprotegida com ejaculação a menos de 72 horas. Isso aqui eu estou falando já de violência sexual. Eu não estou falando de relação sexual consentida, não. Tá? Então, sempre a gente recomenda sofrida a menos de 72 horas. A gente vai individualizar com a penetração oral com ejaculação. Então, a gente vai ver a situação, como é que aconteceu. E não recomenda, se foi penetração oral sem ejaculação, se usou o preservativo durante toda a agressão. É difícil de acontecer, mas não é impossível. Agressor sabidamente HIV negativo. Às vezes, muitas vezes o agressor é uma pessoa conhecida. E existe a chance de fazer o teste rápido, por exemplo. Uma violência sofrida há mais de 72 horas. Aí não tem o porquê fazer profilaxia antirretroviral, porque o vírus ali, a chance que a gente teve de evitar que ele penetre, ele já entrou. Depois de 72 horas, a gente só vai acompanhar. E abuso crônico pelo mesmo agressor, também a gente tem que encaminhar essa situação para a gente quebrar essa cadeia aí. Isso aqui, o tempo decorrido da exposição. Então, o primeiro atendimento após a exposição é uma emergência, porque tem que iniciar o mais precoce possível e preferencialmente nas 2 primeiras horas, né, e limite máximo 72 horas. Então, não adianta a pessoa ficar abalada, não ficou preocupada e não procurar. Né? Tem que procurar um pronto atendimento, tem que procurar um serviço de atendimento especializado, que a gente tem vários no estado, porque é necessário fazer essa profilaxia. Com relação a status sorológicos da fonte e do exposto. Então, a gente precisa saber se o exposto, né, ele já é soropositivo ou não. E a fonte, a gente pode ter uma fonte que é desconhecida. Foi uma relação eventual, que aconteceu ali, não usou o preservativo, rompeu. É uma pessoa que não tem conhecimento, é uma fonte desconhecida. A gente tem a fonte que pode ser conhecida com sorologia conhecida, e a gente pode ter uma fonte conhecida com sorologia desconhecida. A gente pede para que leve para fazer o teste rápido para HIV. Nem sempre essa fonte vai fazer. Às vezes por medo, às vezes por vergonha, mas sempre que necessário, a gente precisa de levar para fazer o teste, que é mais seguro, né? O estado sorológico da fonte e do exposto, continuando, né? Se a condição da pessoa exposta não for conhecida, a gente faz o teste para HIV, preferencialmente com teste rápido, e se for reagente, a gente vai fazer PEP, aquilo que eu já falei, a gente vai encaminhar essa pessoa para fazer o tratamento. Então, essa pessoa precisa fazer o acompanhamento e iniciar a medicação de tratamento para HIV. Se for indicada profilaxia, essa pessoa exposta deve ser orientada sobre os objetivos, o efeito colateral e a importância da adesão ao tratamento e tempo necessário. Normalmente eu não falo muito do que pode sentir, não. Normalmente eu converso, tento deixar bem clara a necessidade desse tratamento, né, durante 28 dias e oriento, olha, se sentir alguma coisa diferente, vem aqui que a gente volta a conversar, né? Com relação à prática de prevenção, reforçar a necessidade do uso do preservativo nas relações sexuais, da pessoa não se expor, porque às vezes é uma pessoa que está repetidamente se expondo. Existe um fluxograma, esse é do Ministério da Saúde, porque a profilaxia para acidente com material biológico e a profilaxia após exposição sexual era diferente. Então, a gente tinha 2 fluxogramas diferentes.
há algum tempo, o Ministério da Saúde unificou para poder facilitar. Então, você vai fazer da mesma forma quando é acidente pérfuro cortante ou com exposição sexual. Então, vai depender o tipo de material biológico. A pessoa em possível situação de exposição a HIV, aí a gente vai ver, houve exposição a material biológico com risco para HIV? Se sim, não. Se não, você não vai fazer indicada PEP. Se sim, você vai ver o tipo de exposição. Se teve exposição percutânea, mucosa ou pele, assim, a pele não íntegra. Se não teve, você não indica. Se teve, você vai ver o tempo de exposição. Se o atendimento for entre as 72 horas após a exposição, se não for, se passou disso, você não indica a PEP. Você vai realizar o acompanhamento sorológico do exposto. Se tem menos de 72 horas, essa pessoa tem exame anti-HIV positivo? Se a pessoa já é HIV, não é indicada. Você vai encaminhar para acompanhamento clínico. Se não é HIV positivo, você vai ver a pessoa fonte HIV positivo ou reagente desconhecido, aí você não vai fazer se o fonte tiver exposição de risco nos últimos 30 dias, por conta da janela imunológica, e o acompanhamento não é necessário. E se teve esse risco, né, iniciar a PEP e acompanhar, fazer o acompanhamento sorológico. Então, esse protocolo que eu falei foi o quê? Para simplificar a recomendação, né, e visando a expansão da estratégia da prevenção combinada, usar o preservativo, usar a medicação, não diferenciar os tipos de profilaxia ocupacional, sexual, consentida ou violência, e recomendar o esquema único de antirretroviral para todos os tipos, para facilitar para quem está atendendo. Então, a profilaxia, o início preferencial com 2 horas, no máximo 72 horas, durante 28 dias. Então, a eficácia, ninguém usa só o AZT, mas os trabalhos mostram que quando a gente utilizava só o AZT anteriormente, a redução foi de 81%. Então, a profilaxia não é feita, nunca foi feita só com AZT, só a profilaxia da transmissão vertical. E essa redução é acentuada com o esquema de monodose com AZT, quando era utilizada, porque hoje nem para profilaxia com a mãe a gente usa AZT único, a gente usa esquema no mínimo com 3 doses. E o esquema antirretroviral é um esquema único. E qual é esse esquema? Tenofovir com 3-TC, mas atazanavir com ritonavir. Então, são 3 comprimidos juntos de uma vez só. E uma vez ao dia, durante os 28 dias. E sempre deixar bem claro, porque a gente vê, inclusive, com um profissional de saúde, chega, às vezes, muito preocupado com o acidente pérfuro cortante que teve, começa a tomar medicação, com 1 semana já abandona, ou com 2. Não, o esquema tem que ser 28 dias. Repetir os exames em 1 mês e após 3 meses. Então, no momento, a gente vai fazer os exames, que eu vou falar adiante, e repetir 1 mês e depois 3 meses. Sempre que possível, investigar a fonte, né? Tanto na exposição sexual, quanto material biológico, né? Risco com material biológico. Solicitar exames ao iniciar a medicação, que é hemograma, função hepática, né, transaminases, ureia, creatinina, glicose, VDRL, HbSAg, HCV e VDRL. Pessoas com doenças renais pré-existentes, portadores de hepatite B e uma fonte sabidamente múltipla experimentada, aí você tem que individualizar. Então, isso aí tem que ser avaliado pelo infectologista para ver qual esquema utilizar. Que, de repente, esse esquema que é preconizado como profilaxia não vai servir. A gente vai ter que usar um esquema diferente. Não é indicado contato, a PEP, né? Em contato sexual sem penetração e na exposição repetida e desprotegida. Aí você vai acompanhar essa pessoa para saber o que está acontecendo, né? Para essa pessoa se expor tantas vezes. E não é pouco frequente as pessoas se exporem, iniciar a PEP. Antes de completar os 28 dias, já volta falando que teve uma nova exposição. Então, tem que ver o que está acontecendo.
O acompanhamento, então a gente vai fazer sorologias, eu já falei HIV, vírus B e vírus C, com 6 semanas, 3 meses e 6 meses. A vacinação para hepatite B e a imunoglobulina, se for, né, o caso. Avaliar DSTs, né, ou ISTs, que a gente está dizendo, infecções sexualmente transmissíveis, sífilis, gonorreia e clamídia, tratar se necessário. Eu estou falando agora de PEP, não é do acidente, não é violência sexual. Avaliar os sintomas, né, com relação à toxicidade de profilaxia. E os exames que eu falei que a gente pede. E sempre abordar sobre sexo seguro, o risco de transmissão, evitar partilhar escova de dente, tesouro, alicate de unha. Então, eu sempre oriento para as mulheres, quando vão para o seu salão de beleza, ter o seu kit para poder levar, por conta da hepatite também, que você pode transmitir, né? Hepatite C. Não, então, é um risco biológico real. Critérios para recomendação de profilaxia para HIV. Isso aqui eu já falei, isso aqui está repetido. A PEP. Né? Então, lembrar de imunização para tétano, no caso de mordedura, lesões ou corte. Gestantes e nutrizes é o mesmo esquema de antirretroviral. E a notificação, a gente não esquecer, nos casos de acidente de trabalho e de violência sexual. Aqui o acompanhamento clínico ambulatorial, né? Então, hemograma, glicose, ureia, creatinina, TGO e TGP. Assim como o HIV no primeiro atendimento. Na segunda semana, a gente repete hemograma, né, função hepática, renal. Na quarta semana, a gente vai fazer um novo anti-HIV e com 12 semanas também um novo anti-HIV. Isso é um fluxo que existe, isso daqui eu não vou falar para vocês, que na Secretaria Estadual de Saúde tem, é uma colinha para o caso de violências, como fazer, para onde caminhar, medicação, dose de remédio, tanto para adulto quanto para criança, é bem interessante, então, quem tiver interesse, procurar o setor lá da violência, que eles têm esse cartaz. Né? Isso daí é o mesmo cartaz já maior, né, com detalhe. Então, tem todo o protocolo e está sendo atualizado. Né? E tem alguns hospitais de referência, locais de referência. Né? E é isso, gente. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. É um trabalho de formiguinha. A gente precisa trabalhar cada vez mais integrado com os profissionais, os serviços, que a gente realmente precisa melhorar a situação. A nossa situação ainda com relação à violência é muito grave, e com relação à profilaxia, muitos profissionais de saúde não conhecem o protocolo, não conhecem os serviços, e a gente precisa se informar para poder ter um melhor atendimento à população.